Sejam bem-vindos ao seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. Nesse seminário nós te preparamos para chegar em Mateus 24 e compreender a pergunta dos discípulos: Senhor, Senhor, quais são os sinais da tua vinda, sendo que Jesus estava ali na frente deles, e quais são os sinais da consumação da era? Quando é que tudo isso que o Senhor está falando vai acontecer? Jesus passou 3 anos e meio ministrando, ensinando e reformulando a mentalidade dos discípulos e do povo daquela época, para que eles não perdessem o tempo da sua visitação. Nós vamos depois pegar toda essa informação e lançar para nós aqui no século 21. Qual é a mudança de mentalidade? Qual é a reformatação? Qual é o alinhamento que Deus está fazendo em nós, na nossa teologia, nas nossas caixas doutrinárias, para que nós também não venhamos a perder o tempo da nossa visitação agora na segunda vinda de Cristo? Quais são os sinais? Como é que nós, Igreja Gloriosa, nos prepararemos? Vamos embarcar nessa jornada juntos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve. E você pode nos seguir em outras mídias sociais também. E se você quiser nos abençoar, há algumas maneiras aqui embaixo pelas quais você pode fazer isso. Shalom, shalom. Esses são os nossos seminários, Panorama, Desmistificando Sinais. Ainda não sei se o nome desse mergulho aí vai ser mergulho, mas esse vai ser aquele que nós vamos capítulo a capítulo mesmo, que vocês estão esperando. Temos as festas e ainda vamos ministrar a adoração em algum momento. Hoje nós estamos nos sinais do Apocalipse. E como todo início de seminário, nós temos algumas dicas, algumas coisas para conversar. É uma declaração legal do professor aqui. E o meu compromisso com vocês que é concordar em discordar. Assunto escatologia não tem como ter concordância 100%. É algo que está no futuro, nós ainda não sabemos. E então nós temos várias suposições, interpretações. Assim como os discípulos no primeiro século entenderam tudo errado, qual seria a obra da primeira vinda, nós também temos algumas diferenças e dificuldades de entender a obra da segunda vinda. Eu normalmente não respondo todas as perguntas de interpretação, porque eu quero que você chegue à sua conclusão, não quero que seja uma coisa, as duas testemunhas são, podem ser. Sempre vou utilizar termos como talvez, provavelmente, possivelmente. E o mais importante para mim é entregar para vocês chaves e ferramentas para que vocês possam compreender e interpretar o texto das Escrituras. É bem provável que eu ofenda alguém com as minhas opiniões, se eu der alguma, eu tento não dar, mas quando nós discordamos, as pessoas ficam desapontadas, às vezes até escandalizadas, porque são muitas as doutrinas que estão por aí. Então, eu peço para vocês manterem as suas caixas interpretativas abertas. E sempre que nós discordarmos, faremos isso com respeito e com amor, amém? O que nós precisamos para estudar o Apocalipse é humildade e sabedoria. Provérbios diz que pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância e a humildade, contudo, antecede a honra. Nós precisamos ter humildade para nós debatermos certos temas. E é bom sempre não responder antes, para não falar uma grande abobrinha, uma grande tolice, não passar vergonha. Mas, como eu sou a primeira pessoa que está expondo aqui, eu vou apresentar a minha causa. E parece que eu tenho razão às vezes, mas nós também podemos ter um momento de debate, de perguntas, para que vocês também possam defender a sua tese, mas vamos deixar isso para o momento das perguntas, ok? O importante é lembrar, não é necessário, também não é imprescindível, tampouco denota fraqueza espiritual, alguém vencer um argumento ou um embate teológico. Ser mais inteligente, ter mais respostas, os fariseus tinham todas, mas não entenderam bolhufas ou patavina do que estava acontecendo.
São muitas as possibilidades e interpretações e ninguém deve pensar que sabe todas as coisas, ok? Nós estamos todos como vasos sendo forjados, obras ainda em progresso, e nós estamos entendendo devagarinho, aprendendo, ninguém tem todas as respostas. Logo, lembrando, vamos concordar em discordar, e durante o nosso seminário, procure exercitar uma audição crítica. Ou seja, quando você discordar, não fique remoendo suas respostas divergentes. Falei alguma coisa que te escandalizou. Se você passar 10 minutos remoendo e debatendo aquilo na sua cabeça, você perdeu 10 minutos de seminário. Não compensa. Então, se você tiver alguma coisa que você discordou, anote, faz lá. A pessoa falou, o professor falou isso, eu não entendi, eu não fez sentido, não gostei, escreve. E segue ouvindo para você não perder o restante do conteúdo. E lembre-se, o espírito de Jezabel é aquele que fica trazendo as conversas mentais. Então, você vai conversar com o professor na sua cabeça e o professor não está aí conversando com você. O espírito está te distraindo, te tirando do prumo para que você não ouça o resto. Então, não permita que isso aconteça. Nós precisamos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Vamos derrubar fortalezas. Lógico que eu já me antecipei aqui no meu próximo slide, mas o nosso foco é conhecer a glória de Deus que está na face de Jesus. Vamos destruir as fortalezas doutrinárias, certo? As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. O que são sofismas? Coisas que se levantem contra o conhecimento de Deus. Então, no momento do seu debate aí na sua cabeça, você para tudo, fala, em nome de Jesus, eu levo cativo todo o conhecimento, a obediência de Cristo, todo o meu pensamento. Prumo agora, e pare o debate, repreenda nesse momento, ok? Nós precisamos observar o que está evidente e levar a obediência, a submissão à palavra de Deus, ok? O que é um sofisma ou um sofismo? É um pensamento ou uma retórica que procura induzir ao erro. E ela é apresentada, é uma forma, a gente pode chamar até de doutrina, é um pensamento que aparentemente é lógico, ele faz sentido, mas ele tem fundamentos contraditórios e tem a intenção de enganar. Os saduceus, os fariseus, nos dias de Jesus, eles tinham toda uma forma de pensar que eram sofismas. Eles haviam se convencido em suas tradições de que eles estavam certos. Mas Jesus veio e bateu de frente constantemente com a espada do Espírito para ajudá-los a romper com aqueles pensamentos, com aquelas ideologias, com aquelas filosofias que torciam a palavra de Deus ao ponto de eles não poderem compreender, saber que o dia da sua visitação estava ali, de que eles estavam perdendo o dia da visitação, que era a presença do Messias no meio deles. Vamos, então, deixar Deus abalar as nossas fortalezas doutrinárias, amém? E deixa eu escandalizar você já logo de início. Todos temos sofismas, em algum lugarzinho escondido. É natural, nós aprendemos com outras pessoas. O X da questão é deixar Deus forjar, Deus limpar, Deus alinhar. Isso leva tempo e isso dói, às vezes dói bastante. Às vezes a gente está tão firme naquela ideia, naquela doutrina, naquela coisa que a gente aprendeu, como, por exemplo, eu vou morar no céu para sempre. Algo que nós já conversamos no panorama do Apocalipse. Eu não vou morar no céu para sempre. Eu vou morar no céu para sempre, mas ele vai descer para a terra. A terra não vai se explodir e vai deixar de existir. Isso é um sofisma que contradiz metade das escrituras. Mas nós crescemos ouvindo isso constantemente. Logo, nós acabamos acreditando naquilo. E quando chega alguém para bater de frente com essa ideia, mesmo que esteja claro na palavra,
isso acaba nos desestruturando. Isso é o sofisma que nos leva ao engano que Deus quer quebrar. Existem na palavra absolutos e relativos. Nós vamos concordar nos absolutos e discordar nos relativos. O que é um absoluto é algo que não admite contestação. O que é um relativo é algo que é considerado em relação ou em proporção a alguma coisa. Por exemplo, um absoluto na palavra de Deus, há salvação somente em Cristo Jesus. Bom, somente Jesus pode nos salvar. Um relativo, a identidade das duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Sei lá, 1 milhão de ideias. Cada um prova por A mais B que a sua ideia está certa. É um relativo. Não é alguma coisa que vai me levar à salvação, não é algo que eu preciso para ser salvo. Não é algo imprescindível eu saber. A minha salvação não depende de saber quem são as duas testemunhas, ok? Então, nós precisamos concordar em discordar com sabedoria, o que é absoluto e o que é relativo. E nunca é demais repetir isso, né? Nós precisamos exercer graça e respeito uns para com os outros. Sempre, sempre. O que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo. Mas, professora, por que você está falando isso que não tem nada a ver com o Apocalipse? Porque o assunto que mais tira o povo de Deus do prumo é o Apocalipse. É o assunto que mais divide as pessoas. Então, se você está tendo um debate comigo e a forma como você se posiciona não é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor, se você não está pensando dessa maneira e não está externando isso, então há um problema aí, que o fruto do Espírito Santo está sendo violado aí. Então, vamos tomar esse cuidado. O fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio precisam se manifestar em nós constantemente em meio às nossas conversas. Ok? As escrituras são para a edificação do corpo de Cristo e não para a divisão. O que eu mais vejo nos comentários no YouTube com os vídeos de Apocalipse são pessoas mal educadas, rasgando o pastor porque não gosta daquela opinião e então a pessoa é um herege. Não. A pessoa precisa concordar em discordar com respeito, ok? A palavra, nós estudamos o Apocalipse porque diz a palavra que quem ler, ouvir e praticar o Apocalipse é bem-aventurado. Não diz que é para a divisão do corpo de Cristo. Certo? Vocês já conhecem, porque vocês todos que estão aqui já estudaram isso. E aí o meu amigo aqui vai falar, mas eu não estudei isso. Como é que eu vou colocar isso na internet se você não falar? Eu estou processando várias coisas na minha cabeça. Mas, enfim. Nós estudamos, Deus nos deu o ministério quíntuplo para o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. Para que todos tenhamos uma unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, nós vamos chegar no pleno conhecimento de Jesus. A revelação, o Apocalipse, a revelação de Jesus é a respeito dele. Foi dada por meio dele. E ele quer que nós tenhamos uma unidade de fé. Não é uma unidade de doutrina, é uma unidade de fé nos absolutos. No que a gente não concorda, isso não pode nos dividir, não pode causar divisão em nós. Nós não podemos mais ser como meninos que balançam, né, com todos os ventos de doutrina que vêm. Então, eu não sei mais quem eu sou, não sei mais quem Jesus é, porque descobri uma coisa nova na palavra que contradiz aquilo que eu acreditava. Não, nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter raízes profundas nos absolutos, para que nós possamos conversar sobre as coisas em que nós divergimos. E nós precisamos falar a verdade em amor, crescer em tudo naquele que é a cabeça, Jesus, o Messias. A ele pertence o corpo, amém? E nós precisamos ter essa edificação, o aumento desse conhecimento para a edificação em amor. Sinais do Apocalipse, a introdução aos sinais e tempos da nova era messiânica. Os sinais dos tempos são para a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo inaugura
o reino milenar. Ok? Por isso esse título. É uma nova era messiânica, é o reino milenar em que Jesus reina sobre a terra. Os sinais que os discípulos estão perguntando e que nós vamos estudar são justamente para saber quando vai ser inaugurada essa nova era messiânica. E nós precisamos do alinhamento da escatologia de Cristo na primeira vinda. Ele traz o alinhamento para que o povo nos seus dias possa compreender que ele veio como cordeiro e que ele virá como leão. Ele vai trazer o plano da redenção segundo a sua teologia perfeita, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele vai nós vamos ver dentro dessa trajetória com os discípulos a necessidade da mudança da mentalidade judaica do primeiro século. E aí a gente vai conseguir fazer uma projeção para saber qual a necessidade da mudança da nossa mentalidade aqui nos últimos dias, no século 21. Porque precisa mudar a nossa mentalidade para a gente entender como é que a igreja se prepara para a segunda vinda de Cristo. Os nossos temas serão... Vamos dar uma breve introdução a Mateus 24. Vamos passear por Jerusalém. Nós vamos dar uma passeada hoje. Vamos entender o que é a consumação da era, porque os discípulos perguntam quais são os sinais da consumação da era e da sua vinda. Lembrando que eles perguntam isso, Jesus está ali na frente deles. Como assim? Como eles chegaram à conclusão de que ele estando ali haveria outra vinda? E que vinda seria essa? Vamos entender a mentalidade messiânica em todos os séculos possíveis ao longo da história. A gente vai focar no primeiro século e no século 21. Vamos entender um pouco mais da escatologia nos evangelhos, porque ao longo dos 3 anos e meio de ministério de Jesus na Terra, ele trouxe para eles toda a escatologia que eles precisavam saber para a sua morte, ressurreição e ascensão, e para nos preparar, para que eles nos preparassem 2000 anos depois para a segunda vinda de Cristo. E então vamos entender qual era a expectativa messiânica dos discípulos de Cristo e que eles esperavam quando eles descobriram que o Messias havia nascido e agora estava ministrando, e qual é a dimensão do reino dos céus na pregação de Cristo, porque Cristo traz aos discípulos uma nova dimensão de entendimento sobre o reino dos céus que estava fora do escopo deles ali. Vamos falar um pouquinho sobre a figueira Israel, perdendo o tempo da sua visitação e se preparando para a segunda vinda, para não perder o tempo da sua visitação a segunda vez. Com isso, nós vamos analisar o Salmo 118 e outros textos e a entrada triunfal. Então, você veio a um seminário de sinais do Apocalipse, mas nós não vamos entrar no Apocalipse, ok? E nós vamos entrar no pano de fundo para Mateus 24, e no próximo seminário nós vamos entrar em Mateus 24, que vai bater com o nosso texto do Apocalipse, em termos dos sinais e da ordem dos eventos. Só para vocês saberem, nos sinais do Apocalipse 2, esses são os temas que nós vamos... Não era para ter tudo isso devagarinho aqui, não, obrigada, mãe. Mas esses são, nós vamos entrar em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. E vamos terminar com a convergência, a aceleração e a frequência dos sinais. E aqui também, de novo, não era para eu estar construindo o meu slide, era só para eu mostrar para vocês, mas vamos lá, devagarinho, sempre a gente chega lá. Nos sinais 3, essas são as propostas de ensino, ok? Nós vamos estudar as escatologias e as profecias extracristãs, islâmica, judaica, satânica e apócrifa. E vamos entrar nas escatologias e profecias cristãs, antigas e contemporâneas, para nós termos um feeling de como a igreja está nessa expectativa da vinda de Jesus. Nos sinais do Apocalipse 4, perdão, novamente não era para estar construindo esse slide aqui. Vamos lá o mais rápido que eu conseguir. Parte da reforma dos slides do ano passado era tirar essa lentidão de construção. Alguns não chegaram ainda na hora da reforma. Mas, enfim.
Passei tão rápido que perdi. No Sinais 4, a gente vai estudar a ciência e a tecnologia, a comunicação e o transporte como um sinal da vinda de Cristo, por causa do texto de Daniel. Nós vamos estudar um pouquinho do que a ONU e a União Europeia estão fazendo, o Grande Reset, o Evento 201, o COP26, o globalismo, o Covid-19, etc. Vamos dar uma olhadinha no sincretismo religioso, os monumentos e portais que estão espalhados sobre a Terra e que estão ganhando corpo nesses últimos dias para fortalecer o império das trevas e a ascensão do anticristo. E vamos, lógico, dar uma olhadinha nas guerras, o que está acontecendo no Oriente Médio, com a paz e segurança, o discurso de paz e segurança e etc. Ok? Então, nós vamos construir ao longo do seminário Sinais do Apocalipse todo o contexto, todo o fundamento que nós precisamos para entender os eventos de hoje. Eu vejo muito vídeo na internet hoje com somente o que a gente vê aqui nos Sinais 4. Só como é que chama? As teorias da conspiração, que não são mais teorias, são fatos quase, mas o foco da galera está sempre nesse âmbito do que está acontecendo hoje. E aí a gente esquece do texto bíblico e acha e já começa a pressupor muitas coisas. O mais importante para nós é conhecermos o fundamento escatológico na palavra, para que nós saibamos ler os eventos que estão acontecendo hoje sem pânico, sem medo, sem desespero e sem erros, sem sofismas, porque o que a gente quer é destruir as fortalezas e os sofismas. Então, não vamos edificar novos, ok? Vamos começar, então, com a escatologia nos evangelhos, nosso ponto de partida, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Eu falei ao contrário? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Vamos lá, então. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós vamos, como eu disse, passear por Jerusalém. Vamos entender, ver, só não dá para sentir o cheiro do que os discípulos estavam vendo naquela época. Vamos lá, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Eles estão aonde? Em Jerusalém. Aonde? No Monte Sião. Estão aonde está o templo de Herodes em Jerusalém. Em Marcos nós vemos que eles dizem: olha, mestre, que pedras, que construções. Uau, porque era espetacular. Herodes, ele era megalomaníaco, ele era de excelência na construção, mas tudo tinha que ser gigante e enorme. E era realmente belíssimo. E eles achavam, puxa, chegou o Messias, nós já temos o templo, só falta se livrar de Roma, né? Mas então vamos dizer para Jesus, que lindo que é isso. E em Lucas nós temos outro detalhe. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas, de coisas lindas. Vamos ver aonde eles estavam mais ou menos. Essa é uma maquete em Jerusalém, uma maquete gigante, né, feita de pedra mesmo. E nós vemos a cidade de Davi está nessa direção. Vocês que estão no Zoom não estão vendo, né? A cidade de Davi está nessa direção aqui. Aqui está a cidade construída pelo rei Ezequias. Esse é o templo. Nós temos os átrios, o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, mas o templo mesmo é essa estrutura central. Norte, sul, leste, oeste. Para o leste, aqui embaixo, na parte de baixo do slide, nós temos um declive que vai dar no Monte das Oliveiras. Então, tem um vale e ele desce, e aí você tem o Monte das Oliveiras. Não tem nada construído aqui, não tem como fazer lojinha, não tem como fazer rua de passeio, porque tem um declive grande. O ocidente é para trás. Veja que o templo, a frente dele é para o Monte das Oliveiras, é para o oriente, sempre para o nascer do sol. Quando você vai a Jerusalém, você visita um lugar chamado Muro das Lamentações. Aonde é esse Muro das Lamentações? Ele fica
como parte do muro de arrimo, como parte da mesa que Herodes construiu quando ele achatou o monte Moriá, para aumentar toda aquela estrutura. Então, era um monte menor, o Templo de Salomão era muito menor, mas cheio da glória de Deus. Esse é gigante, megalomaníaco, maravilhoso, mas sem a glória de Deus. Eu acho que os discípulos estão pensando, puxa, finalmente o Messias chegou e a glória de Deus vai voltar para esse templo, vai ficar melhor ainda, né? Mas esse muro de retenção, essa tábua que Herodes colocou em cima da montanha, é o que você vê quando você chega no monte, no Muro das Lamentações, que é um muro ocidental, porque ele está lá atrás. Então, quando você está ali, naquela área aberta que nós vamos ver daqui a pouquinho, você está do lado de trás do muro. Você não está perto de nenhuma estrutura do templo, porque Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra e não ficou mesmo, pedra sobre pedra. Aqui está o templo, ele é realmente gigante, e eu quero que vocês vejam a proporção dele. Tá vendo o sacerdote ali? Microscópico. É gigante o templo, é uma estrutura realmente maravilha, né? Uma das maravilhas aí das construções. Infelizmente não existe mais, ou felizmente não existe mais, porque nós agora temos, Cristo tem outro corpo, e haverá um outro templo ainda a ser construído. Voltando ao texto de Mateus 24, vamos lá, versículo 2. Ele, porém, lhes disse, Jesus, olha que glorioso. Jesus vira e fala, vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser absolutamente destruído. Vamos passear um pouquinho pelo lugar onde os discípulos estariam nesse momento. Onde está novamente aqui a cidade de Davi e a cidade de Ezequias? Só para você se situar. Está aqui a cidade de Davi e a cidade ampliada por Ezequias está aqui. Ok? Eles teriam caminhado e para sair do templo, eles faziam ou esse trajeto por aqui, tem uma saída por aqui pela frente, e tem essas outras saídas aqui pelo lado. A trajetória. A cidade era pequenininha, gente. Por que a cidade era tão pequenininha? Porque lembra, a gente, especialmente a cidade de Davi, né? Como é que Davi, o rei de Israel, tinha uma cidade tão pequenininha? Mas eles assentavam a terra toda, as tribos estavam espalhadas. Jerusalém triplicava, quadriplicava a sua população nas 3 festas, quando eles subiam a Jerusalém todos os anos para adorar a Deus no templo. Aí sim, eles tinham de vir a Jerusalém. Aí ela virava uma super cidade turística. Mas, normalmente, ela não era tão grande. Agora, essa é a cidade grande nos dias de Herodes, a cidade toda, ok? E esse templo gigante aí. Novamente, nós temos aqui a cidade de Davi, a cidade do rei Ezequias. E isso aqui, gente, para quem for para Jerusalém nos dias atuais, aqui embaixo está tudo escavado. E você consegue andar na rua que subia do tanque de Siloé, que não é um tanque, é uma piscina gigante. Você consegue subir até o templo, o caminho da peregrinação. Os sacerdotes iam à piscina de Siloé buscar a água em tabernáculos todos os dias para fazer a libação da água, e eles subiam por esse caminho. Até me dá arrepios. A gente conseguiu pegar o início dessa escavação em 2019, quando a gente, nossa última viagem, início de 2020, antes de fechar tudo. E agora já está um pouco melhorado, eles colocam os painéis do lado para você entender o que teria ali, como seria o povo, as lojas, é muito bonito. É a Bíblia viva. Lógico que a unção de Jesus está no ar, não está nas pedras, mas até as pedras estão clamando e dizendo que é real, é verdadeiro. A Bíblia é de verdade. As pedras, a arqueologia nos ensina que é de verdade mesmo. O complexo do templo, então, nós vemos aí os discípulos, aonde eles teriam estado, em torno do templo, eles teriam entrado na região do templo, e o templo está aqui, de frente para o Monte das Oliveiras, que é essa parte verde aqui, ok? Então, esse é o caminho que eles teriam feito.
essa rua está escavada, onde está a linha pontilhada, você consegue andar. Jesus com certeza pisou seus pezinhos ali, os discípulos com certeza, e todo o resto do povo por 2000 anos. Mas essa região ficou coberta pelas destruições, as muitas destruições de Jerusalém. Deus preservou toda essa região debaixo de escombros, o que eu acho espetacular, porque nos nossos dias tudo isso foi trazido à tona, trazido à luz, porque são os tempos. Cada descoberta arqueológica que acontece num tempo específico por um motivo. Sim. E é para declarar a glória de Deus e para manifestar os tempos, os Moadim, os tempos determinados por Deus, para que nós são sinais dos tempos também, para que nós saibamos de quão próxima está a vinda do nosso amado. Agora eu quero que vocês vejam essa rua que eu falei para vocês, da linha pontilhada. Repare que nós temos a mesma estrutura aqui e aqui nos 2 slides. Só para vocês que estão aí assistindo. Essa estrutura aqui é essa estrutura aqui. Essa rua aqui embaixo é essa rua aqui embaixo, ok? Mas eu já vou desenhar, só para vocês situarem o slide. Nós temos o complexo do templo, esse é um dos muros de arrimo, do muro de retenção que Herodes construiu. E nós temos 3 portas aqui, 3 portões de entrada para a área do templo antigo. E essas 3 portas estão aqui. Tá vendo o quadradinho verde? Esse é o muro sul. E essas escadarias foram encontradas nos últimos 10, 15, 20 anos, no máximo. Então, são estruturas novas que estavam escondidas debaixo desse escombro. Estava tudo escondido, preservado. Muita coisa foi construída em cima, mas na hora da escavação eles colocam no museu o que está em cima e expõem o que eles querem que fique exposto, que é o original da coisa nos templos bíblicos. Essa é a rua, estão vendo? Em direção ao Monte das Oliveiras. E por que é Monte das Oliveiras? Isso não é cocô de cabra, só falando, é azeitona mesmo, porque o caminho é cheio de azeitonas e oliveiras, até você chegar nas oliveiras milenares que estão de fato ali no Monte das Oliveiras, que tem algumas igrejas que preservaram as oliveiras, que tem 1000 anos, é espetacular. E como é que teria sido, né, essas lojinhas e essas ruas ao longo do caminho? Teriam sido bem busy, bem movimentadas, e sempre tem uma pessoinha, né, que precisa comprar água, como vocês podem ver ali no canto direito. Eu posso colocar onde está Mars, em vez de onde está Wally, onde está Mars. Esse é um mural pintado na entrada desse complexo arqueológico. E é maravilhoso para tirar foto. Tirei várias fotos aí, porque, gente, né? Para que perder a oportunidade? Mais uma vez, para vocês nunca mais esquecerem qual é a carinha de Jerusalém. Jerusalém, o templo, a cidade de Davi, tá vendo aqui? A cidade de Ezequias, a cidade de Herodes, o Palácio de Herodes está aqui embaixo, e o Monte das Oliveiras. Veja que tem um declive, um vale, e aí ele sobe. O terreno é bem montanhoso, e aí a gente tem a piscina de Siloé aqui nesse vermelhinho, onde eu vou começar agora aí, ó, esse caminho. Começa na piscina de Siloé e vai até o templo. As várias portas do templo. E a cidade é murada, né? Repare nisso também. Existem muros. O que foi que Jesus disse? Que não ficaria pedra sobre pedra. Aqui nós temos uma rua herodiana, que é essa rua aqui. A gente vai desenhar para você ver o caminho dela. É um sítio arqueológico do lado do muro ocidental. Então, você tem aqui o muro, a rua herodiana, essa é a direção que ela está indo. E nós temos o Arco de Robinson, que é esse arco aqui. Ele é conhecido como Arco de Robinson porque foi um senhor chamado Robinson que descobriu essa estrutura na escavação, porque estava tudo enterrado. Pelos escombros, gente, caiu pedra. Da onde caíram as pedras? Está vendo essas pedras aqui embaixo? São as pedras que caíram aqui de cima. E eles deixaram algumas dessas pedras da destruição de 70
depois de Cristo. A mesma destruição profetizada por Jesus. Está aqui essa rua de novo, só que na mesma direção agora. Olha o arco aqui. Vendo a base do arco? A base do arco, eles subiram aqui, e as pedras foram caindo, e você vê as lojinhas aqui, olha as portas aqui embaixo, olha as portas aqui do lado. Esse era o caminho que os discípulos faziam. Você, no Muro das Lamentações, está na sequência desse muro aqui. Um pouquinho mais para frente, depois dessas pedras e construções que vieram ao longo dos 2000 anos, que eles deixaram aqui, no fundo, do lado de lá tem o Muro das Lamentações. Então, tudo parte desse muro de arrimo, desse muro de retenção ou contenção da tábua, da mesa que ele construiu para colocar o templo em cima. Ele queria fazer algo tão grande que ele teve de ampliar, né, a montanha e fazer uma mesa. Como é que chama? Chapada. Ele chapou, fez uma chapada na montanha. O Muro das Lamentações está na sequência, o arco de Robinson está aqui, ó. Estão vendo? E o Muro das Lamentações está na sequência. Para vocês, quando chegarem lá, vocês vão falar, olha, eu vi isso, eu sei onde que eu estou. As lojinhas continuam a trajetória para o Monte das Oliveiras, para ambos os lados. A rua, essa rua seria, essa pontilhada vermelha, é como se pareceria a parte lateral ali. Agora, repara no Muro das Lamentações. Isso aqui é uma foto do Muro das Lamentações mesmo. Repara nessa partezinha de cima aqui. Tá aí o muro. Repara no tamanho das pedras embaixo e o tamanho das pedras em cima. As pedras de baixo são de Herodes. A construção original de Herodes. Pedras que até hoje eles ficam meio assim. Como é que eles conseguiram naquela época cortar, transportar e montar isso? Porque são pedras gigantescas. Depois da destruição, na destruição até essa linha vermelha, tudo veio para baixo. Tudo daí para cima veio para baixo. Os próximos que vieram depois usaram pedras muito menores para subir de novo o muro. E aqui tá, quando você for como turista, você vai ver o Muro das Lamentações, só esse pedacinho aqui. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, então, eles passaram, saíram do templo, conversaram sobre a construção maravilhosa, pegaram o caminho, as ruazinhas ali e subiram para o Monte das Oliveiras. Já no Monte das Oliveiras, estava lá Jesus sentado, se aproximaram dele os discípulos em particular, não foi a multidão toda, foram os discípulos em particular. E eles foram conversar com Jesus. Vamos lá em Marcos, no Monte das Oliveiras, que está de frente para o templo, ou seja, está oposto ao templo. Jesus está sentado. Mais específico ainda, quem veio falar com Jesus? Pedro, Tiago, João e André. E a Márcia e a Nisa também, eu acho que apareceram ali num momento. Estava muito frio nessa noite e foi difícil até concentrar no que Jesus estava falando, de tanto frio que a gente sentiu ali naquele ventinho. A gente não estava preparado para esse frio nesse dia. Mas o que foi que eles conversaram com Jesus? Qual foi a pergunta? Jesus, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Marcos, quando vão acontecer essas coisas e qual o sinal? Quando todas elas estiverem para se cumprir. Para se cumprir. Qual é a pergunta, então? É referente ao quê? É referente ao quê a pergunta? Eles estão saindo do templo. Olha que lindo, Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra, certo? Então, quando acontecerão essas coisas, quando não vai ficar pedra sobre pedra? Quando vai ser destruído esse templo? Porque eu não estou entendendo, Jesus.
não diz que o Senhor vai reinar e o templo, como assim vai destruir o templo? O Senhor não vai destruir Roma? Mas ok, vamos supor que a gente já está entendendo isso mais ou menos. Quando é que o templo vai ser destruído, se é que é isso que o Senhor está querendo dizer, e qual é o sinal da tua vinda? Por que eles juntaram essas duas coisas, a destruição do templo com a vinda de Jesus, porque Jesus está ali na frente deles. E Jesus não foi a lugar algum. Por que eles estão fazendo essa pergunta para Jesus? E essa é a questão, essa é a mentalidade que a gente vai tentar entender por que eles chegaram nessas duas perguntas nesse momento da história, da trajetória deles com Jesus. Vamos abrir um pouquinho esse... eu antecipei para variar, como eu faço sempre, né? Eu gosto de antecipar o que vem depois. A pergunta era, quando não vai ficar pedra sobre pedra? Essas coisas têm a ver com a destruição do templo. E qual seria o sinal da vinda e da consumação da era? Porque a vinda e a consumação da era estão ligadas, ok? Vamos entender, então, essa questão da consumação da era. Como é que surgiu essa pergunta? Primeira palavra, sinal. Vamos entender o que é sinal. Sinal é do grego semeion, que significa uma indicação, um sinal, uma marca, um milagre, uma maravilha, uma demonstração. Como é que eu vou saber? Me mostra algo que vai acontecer no cosmos, algo que vai acontecer na história, algo que vai acontecer em Jerusalém, para eu saber que está chegando perto isso. Jesus, o que é que vai anunciar a consumação da era e a sua vinda? Qual é o evento que vai acontecer para me indicar que chegou o tempo da sua vinda? Lembrando que está ali na frente deles. Qual é o sinal da consumação da era? Esse é o termo grego, ok? Suntelia tu aionos, consumação e era. Onde mais eu encontro essa palavra era? Em Mateus 12, ele fala da era vindoura, uma era que está no futuro, que está por vir. Essa é a consumação da era. É o fim de uma e o início de outra. Isso eles querem saber. Quando termina essa e quando começa a próxima? E como é que eles entendem disso? O que significa isso na cabeça deles, né? Em Mateus 12 fala assim, por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra Jesus, contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando? Nunca, nem nessa aionos e nem na próxima, nem nessa era, nem na que está por vir. Então, Jesus já veio construindo essa ideia com eles de que havia uma era que havia de vir. Mas para a era que havia de vir chegar, precisa consumar a que está no momento. Então, ele traz novamente essa mesma estrutura grega, no grego, a consumação da era, em Mateus 13, na parábola do joio e do trigo e na parábola da rede que é lançada ao mar. E mais para frente a gente vai estudar essas duas, mas resumidamente, em Mateus 13, ele está falando do reino dos céus. É um conceito totalmente diferente para os discípulos. Eles não estão entendendo o que é o reino dos céus. E então você vê em todas as parábolas Jesus fala do reino dos céus, para que a mentalidade deles consiga acomodar essa nova dimensão no espírito. Então, o reino dos céus, que se refere ao Éden, ao paraíso, à Nova Jerusalém, ao seio de Abraão, na linguagem deles é seio de Abraão ou Éden, ele fala assim, o reino dos céus é como um homem que semeia uma boa semente. A consumação da era é o juízo da segunda vinda, dentro desse conceito do reino dos céus. Na parábola anterior, ele fala da parábola do semeador, Mateus 13, de 1 a 23, que trata das sementes que são semeadas nos corações da boa terra, e aí uma é seca, a outra, né, quando ela é semeada em qualquer lugar, uma é seca, outra é comida pelos pássaros, e etc. Em seguida, ele vai falar dessa outra parábola, do joio e do trigo. Ele vai tratar do fruto, da semente em si,
e não só da terra. E ele vai falar dos frutos produzidos em nosso tempo de vida mediante as adversidades, né? Frutos, etc. Bem, avança, Márcia. A ceifa é a consumação da era. Então, a ceifa é uma colheita que acontece no fim de uma para que haja o início da outra. Eles estão pensando que isso é no dia deles, nos dias deles. Jesus já está preparando o caminho para 2000 anos depois. Repare, então, que quando ele usa esse termo, essa terminologia consumação da era, ele está falando do juízo da segunda vinda. Qual é a nossa conexão Apocalipse aqui? Aonde que nós vemos no Apocalipse as duas colheitas? Capítulo 14, certo? O joio será colhido e queimado no juízo da segunda vinda, na consumação da era. Antes de entrar o milênio, antes da próxima era, essa colheita vai acontecer. A etapa do plano da redenção, que é composto pelas vindas do Messias, é consumada no Kairos da colheita final. E o gatilho dessa colheita é a segunda vinda. Ok, de novo. Lembra das etapas do plano da redenção? São duas etapas. Primeira vinda, segunda vinda. Isso pós-Cristo. Antes de Cristo nós temos alianças e etc. Aqui, nos 2000 anos, aqui na vinda de Cristo, ele nos dá primeira vinda e segunda vinda. Nessa etapa do plano da redenção, ela termina, ela é consumada no Kairos, nesse Kairos da colheita final. Quando Deus falar, agora é o tempo da colheita, nós terminamos as etapas do plano da redenção que dizem respeito às duas vindas de Cristo. E a vinda é o gatilho para finalizar a era. Alright? E na parábola da rede ao mar, na consumação da era, novamente, ele vai usar o mesmo termo. Os anjos separarão dentre os peixes bons, que são os justos, os peixes maus, que são joio ou ímpio, certo? Que serão a comparação do peixe mau é com o joio, com os ímpios, eles serão lançados aonde? No lago de fogo. Lago de fogo é uma terminologia de juízo da segunda vinda. Na verdade, é de juízo lá no fim do milênio já. Mas isso nos remete a um fim de uma era, que não é aqui na primeira vinda com os discípulos. Jesus já está preparando o caminho para nós entendermos que essa terminologia, quando eles perguntam em Mateus 24, a gente sabe do que os discípulos estão falando, porque Jesus já construiu isso um pouquinho antes. Em Mateus 28, nós vemos novamente essa terminologia. No versículo 20, Jesus promete estar conosco até quando? Até a consumação da era, que já dura 2000 anos de aguardo. Os discípulos estão pensando que isso será nos dias deles, mas nos dias deles finda uma, começa outra e ainda tem outra para terminar antes do cumprimento da etapa da vinda de Jesus, do juízo. E nós vemos em Hebreus 9 também essa mesma terminologia, desde a fundação que diz respeito à morte de Jesus. Então, nós temos uma era finalizando na morte de Jesus. Desde a fundação do universo, do cosmos, desde que Deus criou tudo, é necessário que Cristo morra somente uma vez. Quando ele morreu? Na consumação da era. Então, Jesus findou uma era, iniciou outra, e é no fim dessa outra que os discípulos já estão perguntando, sem saber que estão perguntando a respeito da próxima. Porque Jesus, eles estão perguntando dessa onde eles estão. Mas Jesus começa a explicar para eles, não tem mais um ainda. Então, quando você vira essa terminologia, olhe para o contexto para você saber de que era Jesus está falando. Primeira vinda ou segunda vinda. E nós temos outras terminologias, outras palavras também que são parecidas, como, por exemplo, fim. Né? Jesus nos amou até o fim. E nós precisamos perseverar até o fim. Não é até a consumação da era, é até o fim, até a sua vida acabar.
Acabou a vida para você, você perseverou, ali é o seu fim. Ele nos amou até o fim de tudo. Não tem fim, o fim de Jesus. Não é só até a consumação da era, é até a eternidade futura, né? Da eternidade passada à eternidade futura. Mas só para vocês terem aí, tem uma listinha de termos que são diferentes de consumação da era, para nós sabermos do que Jesus está falando quando ele usa esses termos. Quando ele fala plenitude, mas a consumação não é uma plenitude? É um tipo de uma plenitude, algo que termina, que consuma. Então, da sua plenitude, da plenitude de Cristo, de tudo que há nele, da inteireza, de tudo que é Cristo, nós recebemos graça sobre graça. O amor é a plenitude da lei, é o completo, total da lei. Esse é o fim da lei, mas é a plenitude da lei. Então, a gente vê algumas traduções né, Cristo é o fim da lei. Ele é o fim, é o objetivo, o propósito, é a consumação, é a plenitude. Todos esses termos entram aqui. E aí nós temos os dois que são importantes para nós, a plenitude dos tempos, Cronos, a consumação da era Kairos, com a plenitude dos tempos, Cronos, e a plenitude dos gentios, entrando no reino para que a consumação da era também chegue. Tudo isso precisa acontecer ao mesmo tempo.